Você já sentiu a dor silenciosa de mandar uma mensagem e ver que ela foi ignorada? Já gastou noites tentando entender o que fez de errado, como se o problema fosse sempre você? Há uma angústia que consome o coração humano, a de correr atrás de quem não nos escolheu. É como se, na tentativa de ser amado, a gente se afastasse de nós mesmos. E o pior, quanto mais corremos, mais distante essa pessoa parece ficar. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Você está mendigando amor onde deveria cultivar amor próprio. E talvez ninguém tenha te ensinado isso. Talvez você tenha crescido acreditando que insistir é prova de amor, que tentar de novo é sinal de força, que esperar um sinal é o mesmo que ter fé. Mas há uma linha tênue entre esperança e autoabandono. E muitos de nós cruzamos essa linha todos os dias. A filosofia estoica, tão antiga quanto atual, nos convida a parar de perseguir o que não está sob o nosso controle, a deixar de lado o desespero disfarçado de insistência, a redirecionar nossa energia do outro para dentro, para a reconstrução da nossa dignidade perdida. Epicteto disse: não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e você terá tranquilidade. Isso não é desistência, é libertação. Este vídeo é um convite a essa libertação, a um reencontro com a sua força, a uma reconciliação com a sua paz. Vamos falar sobre o que realmente significa amar sem se anular, escolher-se sem culpa e parar de correr atrás de quem claramente decidiu não caminhar ao seu lado. Você não precisa implorar por atenção. Você merece presença. Você não precisa insistir em quem não te vê. Você precisa, acima de tudo, voltar a se enxergar. Hoje, vamos juntos aprender a fazer isso, à luz da sabedoria estoica. Porque sim, você pode amar. Mas precisa antes lembrar quem você é. 1. A ilusão do se eu mudar, a pessoa vai me querer. Você já pensou ou disse para si mesmo: talvez, se eu mudar isso em mim, ela finalmente vai me querer. Talvez, se eu for mais calmo, mais divertido, mais silencioso, mais compreensivo, menos intenso. Esse pensamento é um veneno disfarçado de esperança, e ele tem um custo altíssimo, o preço da sua identidade. Quando você começa a se moldar demais para caber na expectativa de alguém, o que sobra de você? Você passa a viver num modo de sobrevivência afetiva, onde cada gesto é uma tentativa de agradar. E pouco a pouco, você se transforma em um personagem que nem você reconhece mais. A verdade é que o amor que depende da sua constante adaptação não é amor, é condicionamento. E sabe o que é mais cruel? Mesmo mudando, muitas vezes você continua sendo rejeitado. Por quê? Porque o problema nunca foi você ser demais. O problema é que você tentou ser aceito onde o seu valor nunca foi visto. Você corre atrás não porque ama demais, mas porque tem medo de não ser amado por ninguém. Mas esse medo é um eco do passado, uma ferida antiga. Talvez você tenha crescido sentindo que precisava merecer amor, que só seria digno se fosse útil, agradável, perfeito. E então repetiu esse padrão nos relacionamentos adultos. Se moldar, se calar, se diminuir, tudo em nome de ser escolhido. Mas como nos ensina Sêneca, é parte da cura o desejo de ser curado. Você só vai parar de correr atrás de quem não te escolheu quando decidir, com firmeza, escolher a si mesmo. Não é sobre virar uma pessoa fria, é sobre se tornar uma pessoa inteira. O verdadeiro amor não exige que você se perca, ele celebra quem você é. Lembre-se, você não precisa fazer malabarismos emocionais para manter alguém por perto. Quem realmente te ama, escolhe estar, escolhe ficar, escolhe você exatamente como é. Mude sim, mas por você, pela sua saúde emocional, pela sua evolução pessoal, não para caber no mundo pequeno de alguém que só sabe amar com condições.
Você não foi feito para ser versão reduzida de si mesmo. Você foi feito para viver em plenitude. E plenitude começa quando você para de correr atrás e começa a caminhar na direção da sua própria verdade. 2. O que não está sob o seu controle. Imagine que você segura um punhado de areia. Quanto mais você aperta, mais ela escorre pelos seus dedos. É assim que funciona a vida quando tentamos controlar o que nunca esteve nas nossas mãos. Você não pode controlar o que o outro sente, não pode controlar o tempo de resposta, a intensidade do amor, nem a decisão de ficar ou ir. Mas o que você pode controlar é o que você faz com tudo isso. Epicteto escreveu: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa é uma das colunas centrais do estoicismo e talvez seja a chave para a sua libertação emocional hoje. Porque o maior erro que cometemos quando corremos atrás de alguém que não nos escolheu é achar que com esforço suficiente conseguiremos mudar o coração da outra pessoa. Você muda o seu corpo, sua forma de falar, seus gostos. Você ignora suas necessidades, tolera humilhações, aceita migalhas. Tudo isso acreditando que em algum momento essa pessoa vai reconhecer o seu valor. Mas valor não se exige, valor se reconhece. E quando não é reconhecido, isso diz mais sobre o outro do que sobre você. O apego ao controle é um ladrão de paz. Porque enquanto você tenta controlar o amor alheio, abandona o seu próprio. A filosofia estoica não é sobre frieza emocional. Ela é sobre lucidez, sobre sabedoria emocional. E a sabedoria nos diz: você é responsável pelo seu esforço, não pelo resultado. Você pode amar alguém com tudo que tem, e ainda assim, essa pessoa pode ir embora. Isso não é fracasso, isso é realidade. O verdadeiro poder está em escolher o que fazer com essa realidade. Você pode continuar correndo atrás, ou pode começar a correr em direção à sua reconstrução. Você pode insistir no que não depende de você, ou pode cultivar o que depende. Sua paz, sua dignidade, sua liberdade interior. Soltar não é desistir. Soltar é se libertar da ilusão. E a maior ilusão é achar que você precisa ser aceito por todos para ser valioso. Não precisa. Você só precisa se aceitar por inteiro, com todas as suas falhas, beleza e verdade. E a partir disso, viver. 3. A dignidade de quem escolhe a si mesmo. Há um tipo de silêncio que fala mais alto do que 1000 palavras. É o silêncio de quem decidiu parar de implorar. De quem cansou de ser plano de fundo na vida de alguém e decidiu ser protagonista da própria história. Essa escolha, a de se escolher, é uma das decisões mais dignas que alguém pode tomar. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é ser diferente do ofensor. E isso vale também para quem te ignorou, te deixou no vácuo, te trocou, te descartou. A melhor resposta não é uma cena, não é um textão, não é provar nada. A melhor resposta é simplesmente ser pleno sem precisar da validação de quem não soube te ver. O problema é que a gente foi treinado para acreditar que amar é insistir, que perdoar é se submeter, que respeitar é aguentar tudo. Mas amor que destrói sua autoestima não é amor. Perdão sem limites vira permissão para ser ferido. E respeito sem reciprocidade vira submissão emocional. Escolher a si mesmo é um ato de coragem. É dizer: eu não vou mais me adaptar ao desprezo. Eu não vou mais diminuir minha luz para caber em alguém que só conhece escuridão. Eu não vou mais correr atrás de quem já deixou claro, não me escolheu. E isso não significa ódio, rancor ou vingança. Significa maturidade emocional. Porque maturidade é perceber que você não precisa provar seu valor para ninguém. Você não precisa lutar para ser amado. Você não precisa implorar para ser visto. Você precisa, sim, se olhar com os olhos de quem se ama.
com o respeito de quem sabe o que carrega no coração, com a certeza de que a sua presença é um presente e não um favor. Pense nisso. Uma flor não corre atrás de abelhas. Ela floresce e, ao florescer, atrai naturalmente o que é compatível com sua beleza. Assim é você. Pare de correr atrás. Floresça. Quando você para de se rastejar por afeto, você se levanta em dignidade. E é nesse levantar que sua vida começa a mudar. Você não precisa de quem não te quer. Você precisa de você inteiro. Você precisa se lembrar de que nunca foi sobre conquistar o outro. Sempre foi sobre não se perder de si. 4. Amor próprio. Não é ego, é respeito à sua essência. Amar a si mesmo não é egoísmo, é obediência à própria criação. Cristo nos ensinou: ame ao próximo como a si mesmo. Mas muitos de nós esqueceram a segunda parte do mandamento. A gente aprendeu a se doar tanto que se esvaziou, a colocar os outros sempre em primeiro lugar, como se nossa dor fosse menos importante, a romantizar a entrega sem limites, até não sobrar nada de nós. Mas não há virtude em se abandonar. Você não nasceu para ser depósito da rejeição dos outros. Não foi criado para suportar o intolerável só para manter alguém por perto. Não foi chamado para amar o outro às custas da própria paz. Amor próprio é lembrar que sua vida tem valor, mesmo quando alguém não enxerga isso. É colocar limites, não por frieza, mas por sabedoria. É dizer não quando sua alma está gritando por socorro. Quando você se escolhe, você não está sendo egoísta, está sendo fiel à sua essência. A filosofia estoica nos convida ao equilíbrio, não ao orgulho, mas à honra, não à frieza, mas à firmeza. Não ao isolamento, mas à seleção consciente de quem merece acesso à sua presença. Você é templo do Espírito, você é casa sagrada, e permitir que qualquer um entre, fira, destrua, é desonrar o que há de mais divino em você. Recupere o centro da sua alma. Como? Com pequenas atitudes que dizem: eu me respeito. Escolha o silêncio em vez da humilhação. Valorize o tempo com você mesmo. Faça uma oração por você, não apenas pelos outros. Escreva suas dores num papel e depois queime, como quem entrega a Deus. Cuide do seu corpo, da sua mente, do seu espaço. Esses gestos são simples, mas poderosos. Eles vão resgatando pedaços de você que foram ficando pelo caminho, nos "por favor me ame", nos "desculpa por existir", nos "prometo que mudo". Mas hoje, você não precisa mudar para ser aceito. Você precisa aceitar quem você é, com amor, com fé e com firmeza. Amor próprio é se tratar como alguém que Deus ama. E Deus não ama pela metade, Ele ama por inteiro e deseja que você também se veja com olhos de compaixão e coragem, porque quando você se trata com respeito, você ensina ao mundo como merece ser tratado. 5. Escolha a paz, não a insistência. Insistir em quem não te escolhe é como tentar acender uma vela com fósforo molhado. É repetição, é frustração, é esgotamento. Quantas vezes você já se pegou refazendo conversas na cabeça, revisando mensagens antigas em busca de sinais, se perguntando: onde foi que eu errei? Mas talvez a pergunta certa não seja onde eu errei, e sim, por que estou insistindo onde não há reciprocidade? Você pode passar meses, anos, até décadas tentando reconquistar um coração que não se abre, mas em algum momento a sua alma começa a gritar: chega! A insistência não é amor. A insistência é medo disfarçado, medo de ficar só, medo de não ser suficiente, medo de encarar o vazio. Mas o vazio não te destrói. O que te destrói é se ocupar de quem te esvazia. Escolha a paz, não a insistência. Marco Aurélio nos lembra: a alma fica tingida com a cor de seus pensamentos. Se você pensa em abandono, dor, rejeição, sua alma vai se tingindo disso. Mas se você começa a pensar em liberdade, reconexão, dignidade, tudo muda. O desapego, ao contrário do que parece, não é frieza. É um ato de amor.
Amor à sua saúde emocional é olhar para uma situação e dizer: eu fiz o que pude, eu amei com verdade, mas agora amar a mim mesmo é deixar ir. Deixar ir a necessidade de provar, deixar ir a fantasia de que tudo poderia ser diferente, deixar ir quem já foi emocionalmente, mesmo que ainda esteja por perto fisicamente. Escreva isso nos comentários. Eu escolho a paz, não a insistência. Escreva como um pacto, como um novo começo. Porque a partir do momento em que você escolhe a paz, algo sagrado acontece. Você volta a se ouvir, você volta a se cuidar, você volta a se lembrar de quem era, antes de se esquecer, tentando agradar o outro. A paz é o solo fértil onde o novo começa a nascer. E enquanto você insistir no velho, o novo não terá espaço para florescer. Liberte-se da necessidade de convencer. Você não precisa convencer ninguém a te amar. Você só precisa amar o suficiente para se libertar do que te machuca. A dor da rejeição passa, a leveza da paz permanece. E a paz começa com uma escolha, a de parar de correr atrás e começar a caminhar na direção da sua cura. Você chegou até aqui porque, no fundo, sabe que merece mais do que migalhas, mais do que respostas vazias, mais do que ser lembrado só quando convém. Você merece presença, merece reciprocidade, merece paz. E a filosofia estoica nos ensinou, ao longo desse caminho, que a verdadeira força está em escolher com consciência aquilo que cultivamos em nosso coração. Sim, você pode amar alguém e ainda assim decidir ir embora. Sim, você pode sentir saudade e mesmo assim manter o silêncio. Sim, você pode perdoar e mesmo assim não permitir que te machuquem de novo. Isso é amor próprio com sabedoria, é fé com discernimento, é maturidade emocional. Revisite essas verdades. Você não precisa se adaptar para ser escolhido. Você não tem controle sobre o coração dos outros, mas tem poder sobre suas escolhas. Você é digno de amor, mesmo quando o outro não te reconhece. Soltar é sinal de paz, não de fraqueza. E, acima de tudo, lembre-se, sua alma é território sagrado. Não permita que seja pisada por quem não sabe amar. Agora, um convite. Não, mais que isso, um desafio. Desafio emocional. Durante os próximos 3 dias, não envie mensagens para quem tem te ignorado. Cuide de você com um gesto concreto por dia. Escreva, caminhe, ore, silencie. Ore todas as noites com esta frase: Senhor, ensina-me a escolher a mim mesmo sem culpa. Ensina-me a me ver com teus olhos. Que eu não insista em portas que o Senhor já fechou. E se sentir que precisa de apoio, escreva nos comentários. Hoje eu me escolho, e isso é o começo da minha cura. Você não está só. Aqui, neste espaço, você encontrou palavras que curam, verdades que libertam e sabedoria que transforma. Volte sempre que precisar, porque a cada vídeo essa é a nossa promessa. Aqui você encontra um porto seguro para sua alma.